Bom dia, Lenildo Ferreira. Muito bom dia, Calil Cavalha, bom dia, Paulo Pessoa, bom dia, Lucas Batista, um bom dia especial para os ouvintes da Campina Grande FM e da Serra Branca FM. Mais uma semana começando, o mês de dezembro voando, daqui a pouco a gente tá comendo aí o peru do Natal. Ô, coisa boa, tá vendo? Pois muito bem. Hoje, Calil, o Jornal Integração vai falar muito sobre saúde. Afinal de contas, tivemos aqui no último sábado a visita do ministro da Saúde, Ricardo Barros, que veio prestigiar o colega Aguinaldo Ribeiro, deputado federal, né, que o convidou, já que o pai de Aguinaldo, o vice-prefeito Enivaldo Ribeiro, está no exercício do mandato. Cumpriu uma agenda rápida aqui em Campina Grande, trouxe algumas promessas, falou sobre saúde, mas foi assediado por prefeitos que, no outro lado do discurso muito idealístico do ministro Ricardo Barros, o discurso das coisas que estão funcionando muito bem e que vão funcionar melhor ainda, vivem a realidade de um cotidiano muito diferente, que é uma saúde pública subfinanciada, uma saúde pública em que o dinheiro que chega da parte do governo federal não dá para sequer chegar perto de pagar as contas. Isso, inclusive, em relação a programas federais, a programas criados pelo governo federal e utilizados nos últimos anos em toda a propaganda dos governos que passaram, mas cuja conta tem ficado majoritariamente para os municípios, para as prefeituras. A saúde é um problema extremamente sério nesse país, notadamente não apenas por falta de recursos, mas por má administração. E também porque, venhamos e convenhamos, como a saúde pública gera uma demanda muito grande, ela é alvo de interesses os mais diversos. Desde os interesses de quem está dentro da estrutura da saúde, até o interesse de quem está fora e que quer realmente ver a saúde pública funcionando precariamente, para que possa com isso fomentar cada vez mais a necessidade de uma saúde suplementar. Da parte de dentro, há aqueles que se beneficiam pelo fato, por exemplo, de haver poucos especialistas em determinadas áreas de atendimento médico. A gente viu e acompanhou nos últimos dias o reflexo disso aqui no ISEA, onde, por exemplo, a direção da maternidade e também a Secretaria de Saúde enfrentam uma dificuldade grave no que tange à falta de determinados especialistas, ou baixo número de determinados especialistas, e o contraponto de salários que são pagos e ultrapassam o teto do município, que pela lei é o salário do prefeito. É um problema muito sério e, no cômputo geral, enquanto alguns lucram muito com a saúde pública ou com os problemas da saúde pública, milhões de pessoas padecem a custo, inclusive, da própria vida. Há um problema muito grave, há um problema muito sério e a gente, ao contrário do que dizem os políticos, não vê uma resposta à vista. A saúde, na boca dos políticos, está muito bem, mas a gente sempre diz aqui, né? Quando eles precisam, correm logo para os principais hospitais de São Paulo ou, na verdade, vão-se embora para os Estados Unidos se sentirem a unha do pé doendo. E o povo que fica aqui com o SUS, que, segundo esses mesmos políticos, está muitíssimo bem, obrigado. Pois é, 6h15. Atenção todas as viaturas. Está no ar o boletim de ocorrência da Campina FM. 6h mais 15 na Paraíba. É hora do balanço das principais ocorrências policiais deste final de semana, e o balanço é com ele, Paulo Pessoa, que chega com notícia velha, mas é fato novo, não é isso, Paulo? Bom dia. Isso mesmo, Lenildo. Bom dia pra você, bom dia, Calil Cavalha, bom dia, Lucas, um bom dia todo especial a você, ouvinte do nosso jornal Integração, que nos acompanha através das rádios Campina FM e Serra Branca FM.
Em operação realizada durante o final de semana, a Polícia Civil, através da Delegacia de Roubos e Furtos aqui de Campina Grande, terminou recuperando um veículo Chevrolet S10 cabine dupla e placas QFY 3300. Esse carro, ele havia sido roubado na noite da última quinta-feira, dia 7 de dezembro, no bairro do Alto Branco. O veículo foi encontrado na residência de um homem identificado como Felipe Minervino, no bairro de Bodocongó. O acusado já é investigado pela DRF em outros inquéritos policiais. Já em uma outra ação anterior a essa, as equipes conseguiram prender em flagrante por roubo à mão armada Jonatas Henriques Farias, de 32 anos. Ele foi preso no bairro do Araxá. Este homem é acusado de assaltar um funcionário de uma empresa de suporte técnico de informática e também telecomunicações de Campina Grande. Clientes de um bar que fica na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro do Tambor, aqui em Campina Grande, terminaram assaltados por 2 ladrões em uma moto. A dupla roubou dinheiro, celulares e também relógios das vítimas. Esse crime aconteceu na madrugada de ontem, do domingo, por volta de 2 horas da manhã. Já às 11 horas da manhã, só que do sábado, uma mulher foi vítima de uma tentativa de homicídio na feira central de Campina Grande, que volta e meia é alvo de denúncias, especialmente quando o assunto é insegurança naquele local por parte dos feirantes e também dos clientes que transitam por lá todos os dias. A vítima foi esfaqueada próximo à Feira da Banana. Ela foi identificada como Jaine Caetano, de 35 anos. A mulher foi socorrida consciente para o hospital e disse que morava no bairro Ressurreição. O acusado foi identificado como sendo um morador de rua. Dois casos de estupro estão sendo investigados desde o final de semana pela 11ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, que tem sede no município de Queimadas. As vítimas são adolescentes. Os casos aconteceram nas cidades de Fagundes e Barra de Santana, respectivamente. Na zona rural de Fagundes, a PM foi solicitada por familiares de um garoto de 13 anos. O menino teria sido estuprado por um jovem de 18 anos e que já teria sido identificado. O acusado, de acordo com informações preliminares, mora sozinho. Já no Hospital Geral de Queimadas, uma adolescente de 16 anos, que inclusive estava muito perturbada, segundo a equipe médica, diz ter sido abusada sexualmente por um homem. O caso aconteceu em Barra de Santana. Agora sim, fato velho, mas notícia nova. Ladrões arrombaram uma loja de roupas que fica localizada na esquina das ruas Cardoso Vieira com a Maciel Pinheiro, no centro de Campina Grande. O crime aconteceu por volta das 3 horas da manhã do sábado. Os bandidos levaram poucas mercadorias, de acordo com a polícia. Uma vidraça terminou sendo quebrada e os arrombadores fugiram em um sandeiro de cor prata. Informações dão conta de que os bandidos arrombaram essa mesma loja e, naturalmente, esse caso aconteceu no último dia 15 de outubro. Os criminosos arrombaram essa mesma loja em uma ação semelhante, só que naquela oportunidade eles utilizaram um carro para quebrar as portas do estabelecimento e conseguir praticar o crime. Esse fato que aconteceu no final de semana, quando os arrombadores fugiram em um sandeiro de cor prata, informações dão conta de que antes eles haviam assaltado clientes de um bar que fica na Avenida Vigário Calixto, no bairro do Catolé, aqui em Campina Grande. Segundo uma das vítimas, que foi quem acionou a polícia, o crime aconteceu por volta das 9 horas e 50 minutos da sexta-feira.
Um homicídio também foi registrado em Campina Grande durante o final de semana. O caso aconteceu na madrugada do sábado por volta de 1h da manhã. O homicídio aconteceu na comunidade Félix Amaro, zona rural do município. Leandro Pereira Vieira, de 23 anos, foi a vítima. Ele foi morto com tiros e também pedradas. Os disparos atingiram o tórax, as costas e a cabeça. Os assassinos quebraram a porta da casa de Leandro, o retiraram de dentro da residência, arrastando pelo chão e na frente da residência terminaram executando a vítima. Contra o homem, contra Leandro, a vítima, havia um mandado de prisão preventiva em aberto. E já finalizando o boletim de ocorrências de hoje, informamos que um soldado da Polícia Militar da Paraíba foi baleado após reagir a um assalto na manhã do sábado, na zona oeste de Natal, capital potiguar. Os criminosos fugiram levando a arma do policial. Rafael Medeiros Marcolino Silva, de 30 anos, está no pronto-socorro Clóvis Sarinho, para onde foi socorrido logo após o crime. De acordo com informações da família dele, o estado de saúde da vítima é considerado grave. Resultado de imagem e, portanto, de acordo com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, o soldado estava na frente da casa no bairro Cidade da Esperança por volta das 6 horas, acompanhado da namorada e alguns amigos. Enquanto eles conversavam, o grupo terminou sendo abordado por 2 homens que chegaram ao local em uma moto de cor vermelha. As testemunhas relataram à polícia que um dos assaltantes estava armado com um revólver. Ao perceber o assalto, o policial tentou reagir e terminou baleado. Um dos disparos atingiu o braço, Alguns dos disparos, na verdade, um atingiu o braço e outro o tronco do soldado e teria chegado a atingir inclusive a coluna dele. Rafael foi socorrido e passou por cirurgia, de acordo com a família da vítima. Com esse caso extremamente triste, Calil, envolvendo um policial paraibano, a gente finaliza o nosso boletim de ocorrências de hoje. São 6h27, estamos de volta com o Jornal Integração aqui na Campina Grande FM. Agora nós vamos saber informações lá no meu Cariri Paraibano com o Júnior Queiroz. Bom dia, Júnior. Bom dia. Acidentes de moto no final de semana deixam uma vítima fatal e outros feridos no Cariri Paraibano. Um grave acidente envolvendo uma moto deixou 2 pessoas feridas na tarde da sexta-feira na cidade de Sumé, região do Cariri Paraibano. O acidente aconteceu próximo ao lote de Amauri Aragão, em uma curva fechada. De acordo com informações, o condutor da moto perdeu o controle no momento em que passava na curva, provocando o acidente. Na moto estavam 2 homens que ficaram gravemente feridos com o impacto da queda. Um deles sofreu traumatismo craniano. Eles foram levados inicialmente para o Hospital de Sumé e logo depois transferidos para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Já na manhã de ontem, uma mulher de 25 anos morreu vítima de um acidente de moto na cidade do Congo, também em região do Cariri Paraibano. A vítima foi identificada como Ionara Suzana. Segundo informações apuradas pela nossa reportagem, ela retornava de uma festa numa moto por volta das 5 horas da manhã, quando sobrou em uma curva na rodovia estadual próximo à cidade do Congo. A vítima não resistiu e veio a óbito no próprio local do acidente. E uma outra informação: ônibus de sacoleiros é assaltado entre Sertânia e Monteiro. Um ônibus de sacoleiros do Pará foi assaltado na manhã de ontem, próximo ao distrito de Pernambuquinho, divisa entre Monteiro e Sertânia. Conforme informou o motorista à polícia, o ônibus vinha de Belém do Pará com 27 sacoleiros e seguia viagem para Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, quando no distrito de Pernambuquinho, cerca de 4 bandidos armados atravessaram um veículo picape na estrada e anunciaram um assalto. Os bandidos adentraram no ônibus, pegaram todo o dinheiro dos passageiros e aparelhos e celulares, além de roupas. O motorista ainda informou que o prejuízo pode chegar a R$200 mil. A polícia militar foi acionada, realizou diligências, mas ninguém foi preso. Com informações da Serra Branca FM para o Diário do Cariri, Júnior Queiroz. Essas são as manchetes dos principais jornais brasileiros e portais de notícias online na internet.
São 6h30, manchete do jornal Globo do Rio de Janeiro. Aposentados e pensionistas já são 14,2% da população. Na Folha de São Paulo, a manchete: Eletrobras deverá ser privatizada na época da eleição de chefe da estatal. No estado de São Paulo, Temer diz que a reforma vai muito bem e base aliada cobra a posição do PSDB. No Bem Paraná, a Previdência tem semana decisiva. No jornal Dia do Rio de Janeiro, PM recupera caminhão com carga avaliada em R$100 mil na Avenida Brasil. Destaque do 0 Hora do Rio Grande do Sul: ações na Justiça do Trabalho caem 60% depois da reforma da CLT. No Correio Brasiliense do Distrito Federal, polícia apura participação de adolescente em morte de estudante. Manchete do Correio do Estado do Mato Grosso do Sul: governo do estado prevê arrecadação acima dos 100 milhões com refis. No jornal O Liberal do Pará, filho mata os pais a facadas em Benevides. Destaque do Amazonas: em tempo do Amazonas, barco sai de Maués e naufraga com 38 pessoas no Rio Amazonas. No estado de Minas Gerais, o que está por trás dos sonhos e motivações desta jovem promessa olímpica da capital. Destaque do Correio da Bahia: maconha aliada no tratamento da microcefalia de Laurinha, de 2 anos. No Diário do Nordeste do Ceará, dezembro começa com alta nas vendas e anima comércio. Manchete do Diário de Pernambuco: Exército afasta general após nova fala sobre intervenção militar. Na Tribuna do Norte do Rio Grande do Norte, Temer diz que a reforma vai muito bem e a base cobra a posição do PSDB. No Meio Norte do Piauí, aumenta para 6 o número de mortes nas rodovias do Piauí. No Extra de Alagoas, CNJ acaba com farra natalina dos juízes e desembargadores. O estado do Maranhão traz a manchete: vazamento atrasa a volta de fornecimento de água em São Luís. No Correio de Sergipe, governo vai parcelar salário dos aposentados e pensionistas que ganham acima de R$3 mil. Danado, viu? Na Gazeta do Espírito Santo, filha visita a mãe e encontra morta a facadas dentro de casa em Vila Velha. O jornal A União não circula na segunda-feira. Agora são 6h32. Agora, bota a bola no chão. Em campo, a equipe de jornalismo da Campina FM. Acompanhe agora, lance a lance, o que de mais importante acontece no mundo da bola. 6h32, Paulo Pessoa de volta agora para falar do esporte. O que é que a gente tem para falar de futebol na Paraíba, Paulo, numa segunda-feira, dia 11 do mês de dezembro? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Lenildo. Você acreditaria, contrataria um jogador de 37 anos de idade? Eu sei que não é o Varley, porque ele já tem mais do que 37. E já se aposentou também. Virou gerente de futebol do Botafogo. Já passou do ponto o Varley. Ô, Paulo, aqui pro futebol da Paraíba? Isso. Ah, meu Deus, o cara com 37, uma perna só, ainda tá melhor do que muitos jogadores aqui da Paraíba, viu, Paulo? Pois é, Lenildo, o Campinense oficializou a contratação do atacante Eduardo. Isso mesmo, Eduardo tem 37 anos e uma carreira muito bem consolidada, principalmente no futebol europeu, onde jogou por mais de uma década. Ele é ídolo de um time suíço, clube que defendeu entre as temporadas 2001, 2002 e também 2005, 2006. Ainda na Europa, o atacante seguiu para o futebol francês, onde também se tornou ídolo no Guingamp, equipe francesa, na qual conquistou o título da Copa da França em 2007, marcando os 2 gols da vitória de virada na final contra o Rennes. Por lá, também defendeu clubes como Linz, Metz e Ajaccio. Neste último, marcou 4 gols em 6 jogos. O Ajaccio, inclusive, saiu da zona de rebaixamento e permaneceu na elite francesa. Portanto, esse jogador que tem um vasto currículo internacional e voltou ao Flamengo do Piauí neste ano de 2017, que foi o clube formador dele, agora vai defender as cores do Campinense Clube, foi anunciado pelo clube, já trabalhou com o técnico Celso Teixeira e passa a ser uma das também principais esperanças de gol da Raposa, o experiente atacante Eduardo, de 37 anos. O 13 também se movimentou durante o final de semana. No último sábado, a equipe enfrentou o Cruzeiro de Cubati no estádio Presidente Vargas em jogo treino e venceu pelo placar de 5-0.
O Galo não teve dificuldades para vencer a equipe de Cubati, com gols marcados por Reinaldo Alagoano, que balançou as redes 2 vezes, Fábio Neves, Edinho Canutama, que inclusive havia feito gol do empate do 13 no jogo contra o selecionado de Lagoa Seca na semana passada, e também Dandan. Portanto, o Galo da Borborema também se movimentando, disputando mais um jogo treino, vencendo e se preparando bem para a disputa da pré-Copa do Nordeste, contra quem joga no início de janeiro contra o Cordino do Maranhão. O 13 que anunciou mais um atacante, um meio-campista, na verdade, na semana passada, no final da semana passada, na sexta-feira, na tarde da sexta-feira, trata-se do Tininho. Ele foi mais um reforço apresentado, jogador de 25 anos, natural de Sobral, no Ceará, e que tem passagens por equipes como União do Ceará, Parnaíba do Piauí, Guarani de Sobral do Ceará e Bragantino de São Paulo. Com essa informação, Calil, que a gente finaliza o nosso Bola no Chão de hoje. Diário do Poder. Fique por dentro do que acontece no Executivo, Legislativo e Judiciário. A informação com a imparcialidade da equipe de jornalismo Campina FM. Agora na Paraíba, 6h42. Aproveitar aí o registro que o Caluca fez no bloco anterior. Estava editando um áudio ali para mandar um abraço pro povo do Cariri. A audiência da Campina Grande FM do Cariri, Serra Branca e Cochichola. Um forte abraço, pessoal de Serra Branca, de Cochichola e de todo o Cariri paraibano. São 6h42 agora, 6h mais 42. A gente começa esse bloco, Caluca, falando sobre água. A gente tem dito aqui, volta e meia, que a chegada da transposição do São Francisco ao açude de Boqueirão trouxe uma impressão muito falsa para muitos de nós de que o problema da seca acabou, Caluca. Parece que está chovendo, que os mananciais estão com água, e não é bem assim, né? Boqueirão continua com reservas muito baixas, o problema da seca mesmo, da estiagem, continua do mesmíssimo jeito, e no caso do sertão do estado, a situação é muito grave. É gravíssima porque lá a transposição ainda não chegou. 26 cidades do sertão paraibano podem ficar sem água até março. A informação é do próprio presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, a ESA, o João Fernandes. Segundo ele, os níveis de água do complexo Coremas Mãe d'Água estão baixos. A saída, já que as obras da transposição, o eixo norte, estão atrasadas, seria a construção de uma adutora de engate rápido de Coremas até Pombal, e que abasteceria pelo menos 20 desses 26 municípios afetados. Na verdade, a região de Campina Grande, de Campina e do Cariri a região está estabilizada. Por quê? Porque a transposição de São Francisco nos deu a segurança hídrica urbana de que necessitava. O açude hoje saiu de 12 milhões para 39 milhões, o que é muito bom. Com relação ao sertão da Paraíba, eu tenho chamado a atenção porque Coremas e Mãe d'Água é um complexo de 2 açudes que perenizam o rio Piancó, Piranha-Sul. Inicialmente atendia a 30 municípios, atualmente atende a 26 municípios, e isso está se complicando. Por quê? Porque nós não temos certeza de que vai chover em janeiro, esperamos chover em fevereiro, março e abril, e a água sul está diminuindo. Coremas tem 28 milhões hoje, Mãe d'Água tem 19 milhões, e cada um desses mananciais chega a um ponto que não verte mais, não deflui mais a água por gravidade. E agora é o período mais seco, agora a evaporação é maior, e ainda se insiste em manter o abastecimento regular em certas cidades do sertão. Mais do que isso, tem gente que quer fazer irrigação e fica atentando, digamos assim, contra a água, que é uma água para todos, para fazer irrigação. De modo que a situação do sertão é complicada. A obra do São Francisco chegou para o leste, mas não chegou para o norte. Deve demorar um pouco mais. Anunciaram para abril
uma parte, anunciaram a outra para junho, e nós não temos certeza de que isso vai acontecer. E não acontecendo, a ANA, atendendo a solicitação da ANA, fez uma nota técnica sugerindo a construção de uma adutora de Curemas até Pombal. Isso atenderia, dos 26 municípios da Paraíba, atenderia 20 municípios, e nós gastávamos ou retirávamos, digamos assim, a metade da água que nós estamos retirando hoje. Essa nota técnica gerou o governo do Estado fez o projeto, mandou para o Ministério da Integração, o Ministério da Integração mandou para a Defesa Civil, mas até esta hora, até esta data, o governo federal não liberou ainda os recursos para que o governo do Estado possa imediatamente fazer essa adutora. Por que isso? Porque quando se despeja água no leito do rio, é mais barato. É mais barato porque você não precisa fazer uma adutora. Mas, para cada 3 litros que nós despejamos no leito do rio, só chega um ao nosso objetivo, ao nosso ponto final. É por isso que nós estamos chamando a atenção dos deputados federais, dos nossos senadores e dos prefeitos da região para cobrar do governo federal a liberação desta obra e providências para evitar o caos do sertão paraibano. Pois é, diante dessa situação que o sertão da Paraíba vive, a reportagem da Campina FM, o repórter Paulo Pessoa, questionou o diretor da ESA sobre quanto tempo essa obra, a construção de uma adutora de engate rápido, demoraria para ser entregue. E também falou a respeito da necessidade de intensificar, ainda mais o racionamento na região a partir dos próximos dias. Essa obra sendo liberada, quanto tempo seria necessário para que ela fosse executada e a adutora começasse a funcionar? Na verdade, você faria com 6 meses, fazia uma obra de emergência. E outra, quando se tem o dinheiro, se trabalha 8, 12, 16 e 24 horas por dia. Você sabe disso, que lá com as grandes construtoras, as construtoras que podem, e quem tem dinheiro, a obra não para nem um dia da semana. Quem não tem, não para. Como não é muito dinheiro, é uma obra, é pouca coisa para o governo federal, é muito para uma prefeitura, é muito para o governo do Estado, mas é muito pouco para o governo federal. Liderando, eu não tenho dúvida que a gente faz no menor espaço de tempo possível, porque, inclusive, se for com menos de 6 meses, seja a tal da dispensa de licitação. E dispensando a licitação, o que é que se pode fazer? É a obra imediatamente, porque o que interessa não é atender os governantes, é atender o povo do sertão paraibano, que já vem sofrendo há mais de 6 anos e que a ameaça agora chega às cidades. 26 cidades, de fato, correm o risco de ficar sem água. Uma população gigante, uma população enorme, uma fatia muito grande do estado da Paraíba. Exatamente. Nós estamos operando, como se diz, no limite. Está saindo hoje 1.750, mas na medida que vai baixando o volume do açude, vai diminuindo também a pressão para a saída da água. É por isso que eu estou advertindo, chamando a atenção, e ontem passei o dia na ANA aqui em Brasília. Eu estou falando de Brasília. Na ANA, discutindo o fortalecimento da fiscalização no Piancó, Piranhas Açu, na bacia do açude de Boqueirão, porque a gente tem que garantir água para o consumo urbano e, no máximo, água para a agricultura de irrigação, que em Boqueirão significa meio hectare no máximo. Passou de meio hectare é irrigação, e quem estiver irrigando está cometendo irregularidade. Se não chover, na sua perspectiva, essa água que existe hoje nesses mananciais, nesse complexo, ela dá até quando? Olha, nós estamos trabalhando para que ela chegue a fevereiro e a março. Por isso que nós estamos discutindo aumentar o racionamento lá no sertão, Vamos discutir com a CAGEP aí, mas discutir com a ANA, porque a ANA é quem autoriza, quem autoriza ou não autoriza no Piancó, Piranhas Açu. Passamos exatamente quase 2 dias travando discussões sobre isso, com do presidente Vicente Andreus, com o diretor João Lutufo, com a superintendência de apoio aos órgãos gestores, enfim,
trouxemos mesmo a tropa, veio o presidente do Comitê de Bacias, veio o companheiro do Rio Grande do Norte, do Igarne, que antes recebia água da Paraíba e agora está recebendo mais, mas está sofrendo porque nós deixamos de mandar água para Caicó, São Fernando e aqueles tantos, e eles agora estão passando pela pior crise da vida deles. Pois muito bem, tá aí, portanto, a fala do presidente da AESA, o João Fernandes. A situação no sertão paraibano, Calilca, é grave e é muito, muito grave. Precisa, inclusive, Lenil, da mobilização, assim como foi feita aqui para essa nossa região, vinda essa água lá de Monteiro até a Surepitaço Pessoa, que os políticos também se manifestem e façam a mesma coisa para agilizar, porque a situação do sertão está muito complicada. Pois é, a gente vê equipamento como o complexo Coremas Mãe d'Água, aquele mundo d'água, né? E agora passar por uma situação como essa é algo profundamente lamentável. São 6 horas agora mais 52 minutos, 6h52, esteve em Campina Grande no último sábado o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Em conversa com a imprensa, ele falou sobre o combate ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti, e também garantiu investimentos para 2018. Uma outra promessa do ministro Ricardo Barros foi a informatização de todo o atendimento no SUS, para acabar com esse negócio de cadê a ficha, perdeu a ficha, onde está a ficha. Segundo ele, todo o atendimento, a partir de 2018, será informatizado e Campina Grande, de acordo com o ministro, inclusive, será uma cidade pioneira nesse sentido. Viemos anunciar aqui recursos na área de inovação, recursos que virão para fazer de Campina Grande a primeira cidade com saúde digital 4.0 e também para uma experiência de próteses customizadas de titânio que virão a baratear e agilizar a recuperação de acidentados, de traumatizados de trânsito. O combate ao Aedes aegypti no Brasil está controlado? Sim, nós estamos fazendo aqui um esforço muito grande para manter a mobilização Sexta-feira Sem Mosquito. Não há força pública capaz de combater o mosquito em todos os lugares, mas há o comprometimento de cada cidadão, se cada um fizer a sua parte, né, sua casa, no seu local de trabalho, na escola, toda sexta-feira eliminar os focos de mosquito, nós vamos continuar mantendo esses baixos índices. Reduzimos 92% a zika, 86% a dengue e podemos continuar reduzindo se tivermos o comprometimento de cada cidadão em combater o mosquito. Quais são os principais projetos e investimentos na área de saúde para o ano que vem? Nós vamos informatizar todas as unidades de saúde. Isso é um processo fundamental. Biometria do funcionário, biometria do usuário. Todos os cidadãos terão seu prontuário eletrônico com todo o seu histórico médico e poderão ter acesso em todos os lugares. Isso fará com que haja uma grande economia na ordem de 20 bilhões por ano, só evitando repetição de exames, consultas e entrega de medicamentos. Ministro, com relação às farmácias populares, explica para a gente como é que vai ficar esse programa. O programa Farmácias Populares está mantido. Nós publicaremos uma nova tabela de remuneração. Já há muitos anos não se atualiza a tabela de remuneração de reembolso às farmácias pelos medicamentos que elas entregam. Então nós vamos uniformizar a margem de contribuição em 40%. Pagaremos o medicamento, os impostos e mais 40% para que a farmácia faça a entrega, melhorando o acesso a todos os cidadãos. São mais de 30 mil pontos no Brasil que estão entregando medicamentos pela farmácia popular, além de toda a rede pública. Tem 1.500 municípios que não têm farmácia popular e entregam normalmente os medicamentos na rede pública que está disponível. Nos projetos também para o próximo ano estão incluídos aí investimentos numa pesquisa científica, principalmente em ação do Zika vírus e com as crianças com microcefalia, que foi um destaque, inclusive, no trabalho aqui de Campina Grande. Temos 3.000 casos de microcefalia já confirmados. As crianças que se enquadraram estão recebendo
benefício de prestação continuada, o salário mínimo para que a mãe possa cuidar dessa criança. Vários centros de reabilitação foram habilitados em todos os municípios aqui da região mais atingida e em todo o Brasil também. A pesquisa da vacina da Zika está adiantada, já em fase de teste em humanos, que é desenvolvida pelo Instituto Evandro Chagas e pela Universidade do Texas. Então, há sim um cuidado especial nosso com crianças com microcefalia e elas serão acompanhadas durante toda a sua vida para que nós possamos entender melhor esta contaminação por Zika, que é novidade, vamos dizer assim, no mundo científico. O Brasil é o pioneiro na identificação da relação Zika-microcefalia e no acompanhamento dos casos. Pois muito bem, o ministro da Saúde ainda aproveitou para defender a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer e que deve ir à votação até o dia 18 deste mês. Bem, o governo do presidente Michel Temer é um governo reformista, o líder Aguinaldo Ribeiro, todos os líderes da base do governo e todos os ministros estão empenhados na aprovação da reforma. É fundamental mais esta reforma para o equilíbrio das contas públicas, para a retomada do crescimento e oportunidade para os nossos jovens terem emprego e poderem avançar na vida. Se a reforma o Brasil quebra? Sem dúvida, nós temos dificuldades muito grandes se não contivermos as despesas com Previdência, porque a arrecadação não está subindo. A reforma da Previdência, a falta da reforma da Previdência não só prejudica o crescimento econômico e, consequentemente, a arrecadação, como mantém o crescimento das despesas públicas, que sem o crescimento da arrecadação não podem ser cumpridas. Então é importante a fala do ministro. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre Previdência, dessa vez com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro. Calil Cavolha, o fato é que a vinda do ministro da Saúde aqui a Campina Grande atraiu vários prefeitos até o ambiente onde estava havendo essa solenidade e, no geral, a reclamação é uma só, Calil. Os prefeitos reclamam que a saúde é subfinanciada, ou seja, os recursos que chegam do governo federal, eles não são suficientes para custear as despesas da saúde nos municípios, nem mesmo a parte que caberia ao governo federal nos programas que são federais. O repórter Gustavo Xavier esteve lá e conversou com alguns prefeitos. O primeiro é o prefeito aqui de Lagoa Seca, pertinho de Campina Grande, o Fábio Ramalho. Segundo ele, está difícil fechar as contas e muito difícil, por exemplo, manter em funcionamento o hospital municipal. Estamos aqui justamente atrás de recursos ao nosso município e hoje a saúde é um grande problema em todo o país e não diferente em Lagoa Seca. Nós estamos já pleiteando uma estrutura melhor ao Hospital Municipal de Lagoa Seca. Além disso, pelo menos uma ambulância, porque nós encontramos a frota totalmente sucateada e questão de ajuda mesmo para que a gente possa melhorar a estrutura dos PSF. Manter os serviços. Exatamente, manter, porque você sabe, um exemplo, o Hospital de Lagoa Seca eu recebo 65 mil e gasto 250 a 300 mil por mês. Então, assim, fica totalmente inviável o município ter essas condições. E aí nós estamos fazendo, mas estamos no maior sufoco, a situação muito difícil. Então, nós aqui estamos, já fomos em Brasília, pleiteamos e aqui estamos para novamente pedir ao ministro que possa sensibilizar com a nossa querida Lagoa Seca, já que representa a 20ª maior cidade da Paraíba. Uma reclamação comum entre os prefeitos, Fábio, é em relação a programas do governo que a verba que chega não dá para dar de conta, como as unidades básicas de saúde. É uma dificuldade também lá em Lagoa Seca? É o maior caso da saúde quando você avalia financeiramente, é justamente isso também. O que é que acontece? Nós recebemos hoje para manter um PSF 11 mil, não chega a 11 mil reais. E aí só um médico hoje nós pagamos praticamente 9 mil reais. Então você fica sem nenhuma estrutura para pagar o resto dos funcionários e além de toda a manutenção da equipe. E aí você vem com medicamento, com material médico, a questão de limpeza, de alimentação. Então os próprios recursos do governo federal é que faz justamente os municípios se afundarem. E é isso que está acontecendo, porque aí nós pegamos do FPM para justamente complementar esses programas federais que na verdade só fazem afundar o município. Então é outro pleito que aí todos os prefeitos junto com a FAMURP já tem também cobrado e cada vez a situação mais difícil.
difícil. Aí toda a Paraíba sabe, todo o Brasil sabe a dificuldade hoje que tem para contratar um médico, e aí nós precisamos mostrar as condições e, além disso tudo, temos que se pagar em dias. E disputar com outro município que está pagando um pouco a mais. Que está pagando um pouco a mais. E outra questão interessante, só para você ter ideia, um exemplo, nós recebemos dezembro, só para você avaliar, no mês de janeiro, mas nós temos que pagar dentro do mês trabalhado. Então, você veja o malabarismo que é preciso a gestão fazer para cumprir os seus compromissos diante de todas essas dificuldades. São 7 horas pontualmente na Paraíba. O prefeito de Montadas, Jonas de Souza, contou também sobre a dificuldade em custear as despesas com medicamentos. Para, por exemplo, custear as despesas da farmácia básica, de acordo com o gestor, o município só recebe pouco mais de R$2.000 por mês. É muito importante a vinda do ministro da Saúde, o ministro Ricardo Barros, a Campina Grande, e muito importante a presença de todos os prefeitos, né? Montadas, como não é diferente dos outros municípios, a gente passa por muita dificuldade na área da saúde, e aonde a gente já vem tendo ajuda na área de custeio, né? E a gente tem uma emenda também do deputado Romulo Gouveia, a questão do ambulância, mas também fizemos o cadastro nessas ambulâncias que o governo federal está doando ao município através do Ministério da Saúde, né? A gente só tem que agradecer a presença do ministro, o empenho do deputado Enivaldo Ribeiro, né? Não só com Montadas, como todos os municípios, o compartimento da Borborema, né, que está aqui presente, assistindo a essa palestra tão importante do ministro, né, Ricardo, é muito importante, né? E espero que o município de Montadas realmente venha a ser contemplado com essa ambulância e com mais ajuda de custeio, porque você sabe muito bem a dificuldade que o município passa. Montadas não é diferente, e no final de ano, né, a presença do ministro da Saúde, a Campina Grande, garantindo ajuda para o município na questão de ajuda de custeio, na ajuda de ambulância, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dos montadenses na área da saúde, é muito importante. Qual o maior gargalo da saúde em Montadas? Os postos de saúde ou o próprio hospital? O maior problema que a gente enfrenta na questão da saúde em Montadas é o recurso que vem para a compra de medicamento. O que eu recebo no município de Montadas é R$2.600 para eu comprar de medicamento e abastecer a farmácia básica. Eu tenho que com contrapartida, com recurso próprio, gasto mais de R$16.000 para abastecer a farmácia básica do município de Montadas. O que a gente cobra do governo é que ele olhe para o município com bons olhos. Além dessa ajuda de custeio, além dessa ajuda das ambulâncias que está chegando ao município, que ele aumente o recurso para que a gente possa abastecer a farmácia básica. Porque o que vem para meu município, por exemplo, vou repetir aqui, é R$2.600. É muito pouco para que a gente possa manter a farmácia básica abastecida. A gente ouviu aí o prefeito de Montadas, o Jonas Souza. Pelo menos entre os prefeitos que estavam lá, quem tinha algo a comemorar era o prefeito do município de Cajazeiras, o José Aldemir, que falou a respeito de recursos que recebeu recentemente, que ajudaram a colocar as contas em dia lá no município sertanejo. Já vem recebendo. Só agora, no mês passado, foi depositado na conta da prefeitura R$4.674.000 para a implantação do centro de diagnóstico por imagem que nós estamos fazendo lá. Os recursos que estamos fazendo, a ampliação da policlínica lá de Cajazeiras. O CDI já é uma emenda impositiva, inclusive de Cássio Cunha Lima, para a edificação do centro de diagnóstico por imagem. Já estamos fazendo a licitação para a aquisição de 6 equipamentos: ressonância magnética, tomografia, mamografia, densitometria, ecocardiograma e aparelho de ultrassonografia, sem falar em raio-x. Então, isso tudo foi fruto de um trabalho direto sob o comando do deputado federal Aguinaldo Ribeiro e com a sensibilidade do ministro Ricardo Barros, que nos atendeu plenamente, sem dúvida nenhuma. Isso é mais do que importante. Então o senhor está conseguindo colocar as coisas para frente, mesmo em meio a essa crise, na saúde está andando? Inclusive com custeio promovido, por exemplo, o senador Raimundo Lira, que é meu
meu conterrâneo de Caiazeira está aqui também de Campina Grande, só agora está empenhado aí R$673 mil para a construção de uma UBS, mais uma UBS em Caiazeiras. O senador Zé Maranhão está liberando aí R$500 mil para a aquisição de 6 carros exclusivos para a Secretaria de Saúde do município. Nós estamos aí liberando, através de Agnaldo Ribeiro, através de Raimundo Lira, ambulâncias, e de Casco Lima, 3 ambulâncias para Caiazeiras. Isso tudo fruto de um trabalho e de parceria que traduz sensibilidade política e atendimento ao interesse da população, por mim como prefeito, pela Secretaria de Saúde, que é minha mulher, doutora Paula Francinete, pré-candidata a deputada estadual. E se não vai lançar ela ano que vem? Não fui eu que lancei, foram os prefeitos da região metropolitana de Caiazeiras. A março somos 15 prefeitos e um deles está aqui. Ayrton Pires, o prefeito de São João do Peixe, foi o grande timoneiro no lançamento da pré-candidatura dela. A iniciativa foi deles, não foi nem minha. E ela tem feito um belo trabalho no sentido de fortalecer com qualificação a saúde pública do município de Caiazeiras. A política na Paraíba, você vê, é desse jeito. O camarada é deputado, aí ganha uma eleição para prefeito, Calil Caio coloca a mulher para ser secretária de saúde e depois lança a mulher para deputado estadual na vaga que era dele, entre aspas, digamos assim, que ele ocupou, né? Aí depois a gente não sabe porque é que as coisas são do jeito que são na política da Paraíba. É um negócio altamente familiar, é assim. Bota o outro na vaga e bota o outro na vaga e por aí vai. E é assim, são grandes famílias que controlam todo o poder, né? São 7:07, no pequeno município de Sossego só tem 2 unidades básicas de saúde e mesmo assim faltam recursos. A prefeita Neide Oliveira pleiteia junto ao Ministério da Saúde uma ambulância para, pelo menos, poder transportar os pacientes para outras cidades. O maior gargalo, na realidade, são as cirurgias eletivas, são o atendimento nos grandes hospitais. Sossego é uma cidade de pouco mais, quase 4 mil habitantes, e lá nós não temos hospital. Nós temos 2 unidades básicas de saúde. Então a nossa demanda vai para o hospital da cidade vizinha de Picuí, ou então Campina Grande. E muitas vezes, quando os pacientes chegam, eles não têm um atendimento adequado, mas enquanto município nós temos uma ferramenta bem importante. Nós temos o consórcio de saúde, que dá uma alavancada na melhoria da qualidade da saúde do município, porque tem as especialidades, a realização de alguns exames, e isso tem sido uma ferramenta que tem nos dado muita força na questão de saúde, mas a saúde como um todo. A gente, quando tem atendimentos de mais complexidade, a gente enfrenta realmente problemas, porque não sai a contento, não sai a tempo, porque a demanda é muito grande. Para o Hospital do Trauma em Campina Grande, para o Hospital em Picuí, que atende todas as cidades vizinhas. Então essa é a nossa principal dificuldade. Se a senhora pudesse implantar algum serviço de saúde lá em Sossego, qual seria esse? Qual serviço seria que a senhora pediria ao ministro? No momento nós pediríamos, como viemos atrás desse Sossego já está contemplada com uma ambulância, mais uma, porque nós já temos 2, conseguimos uma com recurso próprio ainda este ano, mas nós temos 4 assentamentos no município. Poderíamos estar disponibilizando as ambulâncias para ficar nesses assentamentos. Então a ambulância já é uma grande conquista, porque a gente... Seria um avanço, porque gastaria menos, teria um veículo próprio. Teria um veículo próprio mais perto das comunidades. Se a gente pudesse dispor de cada comunidade uma ambulância para atender a população, já seria de suma importância. Pois muito bem, para a gente terminar esse bloco, quem também vive uma realidade bastante complicada é a cidade de Pedra Lavrada. O prefeito de Pedra Lavrada, o Jarbas Melo, admitiu que tem atrasado os salários e que teve que pedir emprestada uma ambulância aqui a Campina Grande. É um desafio, nós temos que nos reinventar todo o amanhecer. A cada amanhecer você tem que imaginar como manter todos esses serviços. Nós somos um município pequeno com serviço de município grande. Imagina um município do interior com um hospital municipal, com 37 leitos, com cirurgias
baixas e média complexidade, isso tem sido um desafio muito grande. E a gente veio hoje, teve essa oportunidade de estar de frente com o ministro e fazer esse apelo a ele, que se mantesse um aporte financeiro, um custeio, na verdade, para a saúde, que a gente possa prestar serviço de qualidade à nossa população. Que foi isso que eu disse lá atrás na minha campanha, que acreditasse em mim que eu ia prestar serviços de qualidade a meus munícipes. E tenho feito isso, só que estou no limite. Essa semana, ontem, precisamente, eu pagava o restante de uma folha ainda de outubro. Os professores, quem recebe pelos programas, esses estão em dia, mas a outra parte eu só estou conseguindo pagar com 20 dias de atraso. E isso tem me preocupado. Se no início do novo ano, 2018, não vier uma ajuda de custeio, nós vamos ter que cortar alguma coisa. E o funcionário, ele é prioridade. Mas isso pesa, essa decisão, quanto gestor. E o cidadão que está lá na ponta que precisa de um exame, o cidadão que precisa de um remédio, isso vai faltar dinheiro, que eu vou ter que botar essa folha em dia, eu vou ter que cortar de algum canto. Para você ter uma ideia, o CEL, nós recebíamos no início do ano R$ 1.600 para a manutenção do CEL. Para manter todos os serviços de odontologia da cidade. Isso, do CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. E isso, só no CEL tem uma despesa de 12 mil. Eu comecei a trabalhar isso. Paga o salário do odontólogo. Exatamente, com recurso próprio. Eu tive uma conquista no mês passado, quando entrava o recurso do CEL, entrou R$ 8.000 a mais. Isso já foi fruto da nossa implantação de mais um médico, formar a equipe completa, e isso já teve um aporte. Mas nosso objetivo é realmente montar essa equipe. Estamos sacrificando agora para pagar, mas se a gente conseguir montar toda a equipe, esse recurso vai aumentar, que é isso que a gente tem feito. Para você ter uma ideia, quando eu assumi, nós tínhamos um laboratório de próteses, que eram feitos 20 próteses mensal. Eu determinei que fosse dobrado esse atendimento, porque eu percebi que tinha uma demanda reprimida muito grande, e eu queria suprir essa necessidade. Determinei que isso fosse para 40 meses, e tudo isso tem custo, tudo isso tem acréscimo de despesa, mas quando eu penso na população, eu faço qualquer sacrifício e procuro manter esse serviço de qualidade. E hoje a gente sai daqui com as esperanças renovadas, até porque na fala do ministro ele anunciava boas coisas, para os municípios. O nosso SAMU, na gestão passada, houve um acidente na ambulância, deu perda total, e receberam 58 mil de seguro, mas esse dinheiro usaram para outros fins. Nós ficamos sem ambulância de SAMU. Gentilmente o amigo e o prefeito Romero nos emprestou uma ambulância, e a ambulância está lá no município prestando serviço, ao qual eu agradeço de público ao prefeito Romero pela sua sensibilidade de ter emprestado essa ambulância, mas também já estou sabendo que Pedra Lavrada está entre os municípios contemplados. Bom, tá aí, portanto, esse périplo, Calilca, um contraponto entre a fala do ministro e a preocupação dos prefeitos, que é algo que a gente retrata com frequência aqui no Jornal Integração. Olha, Lenildo, a gente sabe que essa otimização com relação aos atendimentos, a informatização é importante, mas o fato dessa falta de medicamentos, tudo que vem para melhoria é sempre muito bem-vindo. Mas o que nós ouvimos nesses relatos dos prefeitos é algo que, se você procurar, existe nos mais de 5 mil municípios do país. Todo mundo reclama. Você chega nos postos de saúde, não tem medicação. Os hospitais, muitas vezes, também não tem medicação. Por isso que o hospital de trauma aqui é sempre superlotado, porque nesses municípios menores, você chega lá para tomar o que quer que seja, simplesmente não tem, manda para os centros maiores. Ou seja, a saúde literalmente agonizando há muito tempo, e a gente não vê a melhoria aí no futuro. Pois é. Bom, no próximo bloco, inclusive, a gente vai continuar falando sobre saúde. Justiça determinou que o Hospital de Trauma aumente o número de pediatras em todos os turnos. A quantidade de especialistas de plantão havia sido reduzida pela unidade hospitalar em fevereiro. No Café com a Notícia, a gente vai conversar com o advogado Rodrigo Batista, que explica como foi essa ação. E antes da gente sair para o intervalo, só registrar aqui uma mensagem do professor Levio Silva, inclusive uma notícia profundamente lamentável, que faleceu ontem à tarde,
o professor Natan Moraes de Oliveira, do curso de Design da Universidade Federal de Campina Grande. O velório, de acordo com Lívio, está acontecendo na alta. A gente comunica, portanto, o falecimento do muito conhecido e querido professor Natan Moraes de Oliveira, do curso de Design da Universidade Federal de Campina Grande. São 7 horas mais 22 minutos, agora na Paraíba, 7h22. Quem está conosco para participar do nosso quadro de entrevistas nessa segunda-feira é o advogado Rodrigo Batista. Tá quebrando o que aí, Calilca Voz? Nadinha. O advogado Rodrigo Batista vai conversar com a gente sobre uma ação civil pública que teve como resultado a determinação para que o Hospital de Trauma de Campina Grande restabeleça o número de pediatras em todos os seus plantões. Rodrigo, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Eu queria que inicialmente você pudesse explicar para os nossos ouvintes a história desse problema que eu acabei de resumidamente relatar agora. Quando foi que começou a vigorar essa determinação do trauma e que tipo de mobilização ela gerou? Bom dia. Bom dia, Lenildo, bom dia, Calilca, bom dia a todos os ouvintes da Campina FM. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de participar aqui para tratar desse tema tão relevante para a nossa sociedade. Bem, Lenildo, em fevereiro desse ano, o Hospital de Trauma decidiu realizar uma redução no número de profissionais de todas as áreas do hospital, alegando um contingenciamento de despesas decretado pelo governo do estado. E aí, essa redução foi realmente feita nas diversas especialidades do hospital. Só que no que tange à pediatria, a redução foi de 50%, porque eram 2 pediatras diuturnamente, e aí foi reduzido para 1 pediatra. Só que nas diversas áreas tinham mais profissionais, às vezes tinham 4, 5 ou até 6 médicos, e aí esse número foi reduzido de 5 para 4, de 4 para 3, e aí não tem um impacto tão grande quanto uma redução de 50%. Os pediatras tentaram resolver junto à direção do hospital, fizeram uma representação junto ao Ministério Público, e aí o Ministério Público também tentou solucionar extrajudicialmente, mas não teve êxito. E aí foi necessário ingressar com a ação civil pública. Houve um prejuízo que vocês puderam confirmar isso diante dessa redução desse profissional? Sim, Calilca. Com a redução, houve uma sobrecarga dos profissionais que atuam na área, né? Apesar de não ter ocorrido nenhum problema maior, vamos dizer assim, não houve nenhum óbito em decorrência dessa diminuição, mas, sem dúvidas, acarretou prejuízo à população. Inclusive, quando foi determinada a realização de uma inspeção pelo CRM, pelo Conselho Regional de Medicina da Paraíba, foi constatado que a equipe estava subdimensionada e era insuficiente para atender a população de maneira satisfatória. Bom, então pela via da negociação, do diálogo, não surtiu-se efeito, e aí o que foi que aconteceu? O Ministério Público, através da atuante promotora doutora Adriana Morim, ingressou com a ação civil pública visando restabelecer o número de profissionais para que não houvesse danos à saúde da população, principalmente das crianças, visto que a redução foi realizada no setor de pediatria. Após esse ingresso, o Hospital de Trauma, a direção e em conjunto com a equipe médica, resolveu colocar em um turno 2 médicos, e aí essa redução ficou só em um turno. Primeiramente foi no turno da tarde, do turno diurno, de 7 às 19, que possuíam 2 profissionais, só que os próprios médicos, em virtude dos plantões à noite serem mais dificultosos, uma transferência, ou um médico para auxiliar é mais complicado porque o quadro é reduzido à noite. Então eles preferiram manter 2 profissionais à noite, e durante o dia, visto que tinha
mais profissionais para auxiliar, ainda era possível manter o plantão com mais zelo, vamos dizer assim. E aí prestar o serviço de qualidade. E essa ação foi então acatada pela Justiça, é uma decisão liminar? Isso. Apesar de que a decisão liminar geralmente é quando o juiz não sequer ouve a outra parte. Ele já defere o pleito requerido. Mas como o juiz entendeu que seria necessário uma prova técnica, no caso uma realização de uma inspeção técnica que foi realizada pelo CRM, essa decisão acabou demorando um pouco mais. E aí também porque as partes têm que se manifestar para manifestar no contraditório e ampla defesa e não terem seu direito de defesa cerceado. E nesse caso, o Hospital de Trauma já deu alguma resposta? Chegou a essa conversa? Recorreu? Aconteceu alguma coisa? Não, ainda não, Calil, que eles foram intimados no último dia 5 desse mês. E eles têm 15 dias para cumprir a decisão, sob pena inclusive de multa. Mas assim, desde que a inspeção foi realizada pelo CRM, eles também receberam cópia do relatório, que inclusive determinava não apenas o restabelecimento do número, visto que eram 2 profissionais, mas também o aumento para 3 profissionais. O CRM entendeu que seriam necessários 3 pediatras em virtude das diversas áreas que os profissionais atuam no trauma e visto que são diversos setores. Quem conhece um hospital de grande porte sabe do que eu estou falando. E essa determinação foi enviada também ao trauma. O CRM enviou ao juízo e também enviou ao trauma. Eu creio que deveriam ter cumprido antes, mas eu creio que para aguardar a decisão judicial definitiva, eles acabaram postergando esse restabelecimento. Ou seja, extrajudicialmente não houve por parte do Hospital de Trauma nenhuma conversação de que poderia reaver essa questão desses médicos e colocar pelo menos a quantidade que tinha antes. Não. Tentaram, inclusive, uma audiência de conciliação, mas foi frustrada porque não houve essa autocomposição por parte da direção. Porque os profissionais não tinham como reduzir o quadro, né? Como o hospital havia determinado que em um turno, pelo menos, ficassem 2 profissionais, o juiz entendeu que esse quadro poderia se manter até a decisão. Era satisfatório até a decisão final. A decisão, não final, porque essa decisão ainda não é a decisão final. Ela é uma decisão interlocutória. Foi uma decisão concedida da tutela antecipada pretendida pelo Ministério Público. Bom, no momento, portanto, como é que está a situação no trauma? Por enquanto, ainda temos apenas um profissional durante a noite e 2 profissionais durante a noite e um profissional durante o dia nos plantões. Bom, a gente está conversando aqui com o advogado Rodrigo Batista a respeito desse caso e, inclusive, na semana passada a gente também esteve aqui conversando com a promotora da saúde, a Adriana Amorim, tratando sobre o problema no ISEA. E a gente, inclusive, Caliuca, naquela ocasião, questionava a Adriana sobre um fato que tem pautado as discussões não apenas no âmbito jurídico, no âmbito do direito, mas uma discussão que envolve a sociedade como um todo, que é o custeio da saúde, sobretudo no universo que a gente, para além de questões como essa que são cotidianas, você tem um número elevado de doenças raras, por exemplo, sendo diagnosticadas, cujo tratamento geralmente é um tratamento bastante oneroso e que tem levado a querelas de ordem judicial, e mesmo quando há uma determinação da justiça, o poder público, o Estado, geralmente reluta em cumprir algumas decisões, alegando a questão da limitação financeira, da limitação de recursos. Eu pergunto ao Rodrigo, com base inclusive nessa discussão que a gente está tendo em vista que o caso do trauma é uma questão também que tem a ver com recursos, com receitas. A alegação do poder público é muito simples, cara, que os recursos são limitados, os recursos são finitos. No entanto, todo mundo aprende que a Constituição Federal diz que a saúde é um direito das pessoas. Eu lhe pergunto, na condição de advogado, como é que você acompanha esse debate, essa discussão e esses argumentos?
Lenildo, no que tange a questão da saúde, é um tema muito, muito interessante de direito econômico. A intervenção do judiciário nas medidas orçamentárias dos governos, da União, dos municípios, mas a saúde é um dever do Estado, e é um direito de todos, como bem preconiza a nossa Constituição Federal. Então, inclusive na própria ação civil pública, o Ministério Público pugnou para que fosse restabelecido esse quadro de médicos ante a importância da saúde, principalmente se tratando da saúde das crianças, e que as dificuldades financeiras não podem se sobrepor ao direito da saúde, que o Estado tem o dever de assegurar. Também é bom salientar que no caso do trauma, na própria decisão, o juiz informou que eles não comprovaram essa insuficiência de recursos, e além disso, nós juntamos no processo uma consulta do próprio Sagres, do governo do Estado, que demonstrava que não havia qualquer déficit no orçamento do governo. Então não haveria motivo que autorizasse uma redução nessas despesas. Dentro dessas discussões que a gente está tratando, tem um ponto de vista que é bastante curioso, digamos assim, é complexo, como tudo que envolve esse tipo de debate, Caliuca, que é dentro da teoria da reserva do possível. Há uma alegação no seguinte sentido, de que, embora a Constituição diga que a saúde é um direito do cidadão, o tratamento, por exemplo, o custeio de tratamento de certas doenças raras. Vocês sabem, como nós sabemos, muitas vezes os medicamentos para um grupo de pessoas que têm doenças raras, eles são medicamentos produzidos em pequena escala, porque é um número pequeno de pacientes que têm aquela doença, e, no entanto, são medicamentos de um custo muito elevado. Você tem medicamentos que custam alguns milhares de reais. E aí alguns juristas alegam, Caliuca, que, na verdade, haveria aí uma desproporção na aplicação do direito, no sentido de que eles entendem que o atendimento do direito de um grupo pequeno, por exemplo, acabaria agravando o problema para um grupo muito maior. É um raciocínio puramente econômico, né? A alocação de recursos para atender a um determinado grupo pequeno acabaria desfalcando os recursos para atender um número muito maior de pessoas. Eu queria saber do advogado Rodrigo se ele concorda com esse tipo de interpretação ou, como você se referiu ao caso do trauma, e alguns especialistas que se contrapõem a esse raciocínio que eu mencionei, alegam que, na verdade, o poder público, a gente fala do Estado, é bom entender que a gente está falando do poder público, ele tem como reajustar a aplicação dos seus recursos ou reacomodar a aplicação dos seus recursos para atender prioridades, o que acabaria viabilizando tanto o atendimento desses casos como o atendimento do público em geral. Qual é a sua interpretação, sua visão dentro dessa discussão, Rodrigo? Lenildo, eu creio que é necessário nós analisarmos cada caso. Se for no caso, por exemplo, do trauma, a gente vê que essa quantidade de redução prejudica toda uma coletividade, prejudica principalmente as crianças do nosso município e também aos mais de 200 municípios atendidos pelo hospital. Mas em relação a um caso, por exemplo, de um paciente com uma doença grave que necessita de um medicamento que custe 100 mil reais. Se esse cidadão pleiteia junto ao município pequeno, por exemplo, o município, ainda que ele queira prestar esse benefício ao cidadão e ser um dever dele, ele não tem condições fáticas, não tem condição financeira, ainda que ele queira de pagar o medicamento ao cidadão. Mas aí, se você for analisar o quadro geral, a União e o Estado, os estados, você consegue ver que há uma despesa, uma receita muito maior, e aí eles têm condições de realocar despesas para pagar situações como essa. Bom, para a gente finalizar, no caso, essa situação do trauma, vocês vão continuar acompanhando, vai continuar havendo o acompanhamento até que haja avanços no sentido do cumprimento desse entendimento. Pelo que você passou, inclusive, o entendimento era de que, mais do que o número de médicos que tinha, deveria haver, na verdade, uma incrementação dessas equipes.
vai continuar havendo acompanhamento do ponto de vista judicial, o que é que ainda vai acontecer? A gente agora está aguardando o cumprimento da decisão, e aí, como eu havia lhe dito, a decisão foi no sentido do que o CRM determinou, que fossem estabelecidos 3 pediatras diuturnamente no hospital. O hospital tem 15 dias para cumprir a decisão da intimação, no caso foi o último dia 5, então ele vai ter 15 dias para cumprir a decisão, sob pena de multa de R$5.000 por dia não cumprido. Um eventual descumprimento por parte da direção do hospital vai implicar, inclusive, não apenas em atos de improbidade do gestor, do diretor do hospital, como também pode ocasionar, inclusive, sua prisão por desrespeito por descumprimento de decisão judicial. Muito bem, então a gente vai ficar acompanhando, vamos ver o que é que vai acontecer. O prazo, no caso, é até o dia 20, né? Foi no dia 5, a decisão são 15 dias. Até o dia 20, então. Como o novo Código de Processo Civil estabeleceu o prazo em dias úteis, nós queremos que seja contado em dias úteis, e aí vai se estender até quase o fim desse mês. Mas aí esperamos que em 2018 esse quadro já esteja restabelecido para que o serviço à saúde seja prestado com eficiência. Muito bem. Nós conversamos, portanto, com o advogado Rodrigo Batista. Rodrigo, muito bom dia, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. A gente até espera, inclusive, aqui em outras ocasiões, para debater e para discutir esse tema, que é um tema muito complexo, mas, como eu disse, ele sai do ambiente meramente jurídico, porque é um debate, uma discussão que interessa à sociedade como um todo. Eu agradeço pela sua disponibilidade e pela sua atenção. Obrigado, Lenildo. Obrigado, Calilca. Gostaria de parabenizar principalmente os profissionais que atuam na pediatria do trauma, que se desdobraram nesses últimos meses para prestar o serviço com qualidade e eficiência à população. E em nome de todas as crianças do nosso estado, parabenizar o Ministério Público, na pessoa da doutora Adriana Amorim, pela excelente atuação que teve em busca do bem comum e da defesa dos interesses da coletividade. Muito bem, conversamos, portanto, com o advogado Rodrigo Batista. Agora são 7h38. No próximo bloco, Calil, a gente fala sobre matrículas na rede municipal de ensino. Jornal Integração. 7h43, o calendário de matrículas e rematrículas de alunos do ensino municipal de Campina Grande foi definido com mudanças em relação aos anos anteriores. A principal, a separação em datas específicas para alunos veteranos e alunos novatos. A ideia é evitar grande aglomeração de pessoas e tornar mais inteligente o processo de abertura de novas vagas. A secretária Yolanda Barbosa conversou com a nossa equipe de reportagem e explicou como vai funcionar essas datas. O trabalho começa ainda este ano com alguns alunos veteranos. Definido, portanto, o calendário de matrículas, rematrículas na rede municipal de ensino. Quais são as datas propostas? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Campina FM. O calendário de matrículas esse ano para os alunos veteranos, que já são nossos alunos da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, ele é do dia 11 ao dia 22 de dezembro. Basta apenas que o pai, o responsável, ou o adulto, no caso da educação de jovens e adultos, compareça à escola para confirmar a permanência desse aluno nessa escola, ou se caso transferência pela conclusão da pré-escola na creche para uma escola ou numa escola de 5º ano, para início numa escola onde a oferta de 6º a 9º ano, também dentro da rede municipal. Então, de 11 a 22, nós vamos estar já resolvendo essa demanda, já deixando tudo organizado, para que no dia 27 de dezembro a gente já tenha um panorama completo das vagas que nós temos disponíveis. Porque tem algumas unidades de ensino que a gente pode ter uma oferta de vaga maior do que a outra. Então, a gente fazendo esse trabalho, concluindo a matrícula do veterano, que às vezes acontecia de forma tardia, junto com a matrícula do aluno novato, do período do aluno novato. Então, esse ano a gente estabeleceu esse calendário bem fechado, de 11 a 22. Tivemos uma reunião com os gestores de creche e de escola, para que a gente possa resolver isso, para que efetivamente, chegando o dia 8, a gente quer essa informação dia 27 de janeiro, para organizar tudo. E quando começar as matrículas dos novatos, de 8 a 26 de janeiro,
a gente já saiba dizer exatamente quais são as escolas onde há uma oferta maior de vagas na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais, até para auxiliar, né, os pais no sentido da procura mesmo pela escola mais próxima do seu local de residência, considerando a oferta de vagas. E o ano letivo na rede municipal começa dia 6 de fevereiro. Pois é, portanto, as aulas terão início, repetindo, no dia 6 de fevereiro. A secretária Yolanda Barbosa também falou sobre a necessidade do acompanhamento de um responsável no ato da matrícula para alunos, crianças e adolescentes e explicou qual a documentação necessária para a matrícula, além de uma natural demanda maior por conta das mudanças propostas no ensino oferecido pelo governo do estado e a abertura de novas 2 escolas bilíngues. O aluno menor, ele precisa estar acompanhado de um responsável. O jovem e o adulto, dependendo da faixa etária dele, acima de 18 anos, não, mas os outros sim precisam. Como a matrícula do novato, ela vai de 8 a 26 de janeiro, o que é que os pais ou os responsáveis precisam providenciar? A documentação pessoal. Se vier de uma outra escola que não seja da rede municipal, a transferência, o documento de transferência da rede municipal, a própria rede municipal já providencia o documento e o aluno terá, mas não sendo, ele deverá trazer essa documentação, a documentação do pai ou responsável por esse menor. O cartão de vacinação para a criança, né? Enfim, ele é fundamental. O cartão do NIS, que é o número de identificação social, que é obtido no CAD único. Se ele não tiver, não há problema, a matrícula também será efetivada, a gente terá um prazo para isso. O cartão do Bolsa Família, porque, enfim, é necessário para que a gente identifique os benefícios sociais que esse aluno e sua família têm, como também o cartão do SUS. Então, a gente tem um programa chamado Saúde na Escola, que a gente precisa dessa identificação do número do cartão do SUS. Então, não tendo, além disso, a comprovação de residência, né, do local de residência desse aluno. Então, na falta de um documento desse, a matrícula não deixará de ser efetivada. Ela será efetivada e será dado um prazo a esse responsável para que ele traga esse documento para a escola, porque ele vai compor a ficha do aluno. Como as aulas começam 6 de fevereiro, ele tem até esse período para a entrega do documento que faltou no ato da matrícula. Mas todas essas orientações vão estar nas nossas creches e nas nossas escolas. A gente, assim, acredita que esse ano a gente possa ter até uma demanda muito maior de alunos em face. Primeiro, o Estado fez um reordenamento de escolas, agora está com uma oferta diferenciada, então a gente acredita que vai ter um aumento maior de alunos vindos do Fundamental 2, que no caso dos anos finais, do 6º ao 9º ano, e uma demanda maior na educação infantil, até pelos berçários que nós abrimos e entregamos nas creches do município, agora em 2017, que vamos estar iniciando 2018, como também as escolas bilíngues, né? Já estamos com 2 escolas bilíngues, Cassiano Pereira e a Escola Estudante Leonardo Vitorino, e em janeiro, na abertura das matrículas, dia 8 de janeiro, a gente já vai estar anunciando quais são as 2 outras escolas, agora já para iniciarem em 2018, no primeiro semestre de 2018, bilíngues do município. Até por orientação do prefeito, no ano 2018, vamos ter 4 escolas que irão se tornar escolas bilíngues. Mais 2 já começam em funcionamento no primeiro semestre. Pois muito bem, tá? E, portanto, as informações passadas pela secretária Yolanda Barbosa, já são 7h49. Bom dia, Alexandre. Bom dia. No fim de semana em Brasília, houve a Convenção Nacional do PSDB, que elegeu o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como novo presidente do partido, no lugar do senador Aécio Neves, aliás, no lugar do senador Tasso Gereissati, aliás, no lugar de Alberto Goldman, que já foi ministro, deputado, etc. Foram 470 votos em 474, praticamente unanimidade. Aécio Neves foi vaiado e se retirou. O governador de Brasília, Rodrigo Hollenberg, que é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, se fez presente, foi vaiado e se retirou. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, quando ocupava a tribuna, foi vaiado ao dizer que poderia derrotar Alckmin na escolha do partido para candidato à presidência da República. Mas depois recuperou-se, foi aplaudido quando passou a criticar Lula.
Deixou o governo o tucano Antônio Embaçaí, que era secretário-geral da Presidência da República, um dos negociadores do presidente. Assumiu no lugar dele o deputado do PMDB Mato Grosso do Sul, Carlos Marum, que vai ser parte da equipe de negociadores, principalmente da reforma da Previdência, e acompanha o presidente Temer na Argentina, num encontro da Organização Mundial do Comércio. A reforma da Previdência agora vai ocupar o governo até que o Congresso entre em férias. É uma reforma absolutamente necessária para qualquer presidente. O presidente que entrar em 2019, a primeira coisa que vai ter que fazer é continuar a reforma da Previdência, ainda que essa seja feita. Ela não é suficiente. Vejam só, quem está contra a reforma da Previdência? Os de aposentadoria pequena estão sendo usados, porque esses só vão ser beneficiados. Eles não vão ficar sem aposentadoria. Se não fizer a reforma, eles podem ficar sem aposentadoria. Por quê? A média dos funcionários do Congresso de aposentadoria é 28.500. Do Judiciário é 26.300. Do Ministério Público, 18.000. O teto do INSS é 5.531. A média dos aposentados pelo INSS é R$ 1.900. Não são esses que estão provocando todo esse problema, né? Mas fazem uso disso. Lula, logo que entrou no governo, fez uma reforma, uma partezinha, né? Estabeleceu o teto para todo mundo, inclusive no serviço público, teto igual, né, ao do INSS, mas só para quem entra novo no serviço público, não para os que já estão. Dilma ficou de regulamentar isso, né? Depois, em 2005, vendo que não era suficiente, encarregou o ministro Antônio Palocci para fazer uma reforma mais profunda. Mas as corporações do funcionalismo e o mensalão ajudaram a abafar essa tentativa de reforma. Enfim, necessária, né, e insuficiente, inclusive, para acabar com esse rombo nas contas públicas. As leis trabalhistas atualizadas, por outro lado, estão ajudando a contratações temporárias, intermitentes, né, além de ajudar ao reemprego, né? Já aumentou aí 1.600.000 por aí o número de pessoas que estão trabalhando em relação àquelas que foram deixadas no caos do governo Dilma. Por exemplo, Magazine Luiza, Leroy Merlin, redes de supermercados, né, estão usando a nova lei para empregar nas vendas de Natal, Ano Novo, nos Black Fridays, nas liquidações, né? E despencou o enxame de ações trabalhistas. Os espertalhões agora devem estar procurando outras brechas para achacar os que empregam. O MST, eu não sei se isso continua, né, mas o MST bloqueou na quarta-feira a rodovia estadual PR-170, que liga Pinhão a Guarapuava. Um problema sério, porque com as chuvas, as rodovias alternativas vicinais estão em péssimo estado. Aí a reação dos moradores, produtores rurais da região, fizeram o seguinte: bloquearam o bloqueio. 1 quilômetro de cada lado, fizeram um novo bloqueio para impedir que o bloqueio do MST receba provisões. Eu não sei como é que está isso. O que eu sei é que no Paraná e Santa Catarina já houve outros casos de reações da vizinhança. Houve um caso em que o MST precisou chamar a polícia para proteger a retirada com seus carros, enquanto eram vaiados, e a população perguntava como podem comprar carro, abastecer o carro, se precisam invadir terra. De Brasília, Alexandre Garcia. O comentário de Alexandre Garcia teve o oferecimento de Sicredi Centro Paraibana. Descomplique, abra sua conta com a gente e localiza, onde é fácil alugar um carro na Avenida Brasília. Ligue 3337-2344. A gente terminar a edição de hoje do Jornal Integração, Calilco, vamos ouvir uma fala do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, líder do governo Temer na Câmara dos Deputados, que durante essa visita do ministro da Saúde, Ricardo Barros, à Campina Grande, também conversou com a imprensa e defendeu a necessidade da
reforma da Previdência. Aguinaldo Ribeiro disse que a reforma não vai afetar a vida dos mais pobres. Mas nós estamos trabalhando com toda a base. Eu ainda vou voltar hoje à tarde para Brasília. Nós temos uma reunião logo mais, mas para exatamente trabalhando na perspectiva da aprovação da reforma da Previdência. Esse ambiente tem melhorado, porque tem se esclarecido o que é realmente a Previdência. Muita gente está apregoando mentiras sobre a proposta da Previdência. Então é importante destacar o que é a reforma da Previdência que nós vamos votar. Então nós vamos votar, primeiro é uma idade mínima, que só Brasil e Itália e mais 11 países não tem no mundo. Então nós vimos agora mesmo a expectativa de vida aumentar no nosso país e temos a família diminuindo, portanto menos gente na ativa pagando, mais gente como beneficiário. Então isso é que desequilibra a nossa Previdência. A segunda é o seguinte, nós estamos unificando, só para explicar que é a oportunidade de explicar. Nós estamos unificando quem é público e quem é privado. Então, quem é público hoje tem o privilégio de poder se aposentar com até R$33 mil. Quem é privado tem o limite de só se aposentar com no máximo R$5.400. Então nós estamos fazendo com que todo cidadão brasileiro seja tratado de forma igual. Eu acho que isso é justiça social. Para quê? Para preservar os pequenos. Então não se vai mexer com o pequeno. É inverdade dizer que se vai tirar direito de qualquer trabalhador brasileiro. Isso é uma mentira que está sendo apregoada apenas por ideologia, mais nada. E nós não estamos no momento de viver batalha ideológica. Nós temos que ter responsabilidade fiscal com o país. Essa reforma, nós não vamos mexer com o trabalhador rural, como andam apregoando por aí, está todo mundo fora, ou seja, ninguém vai ser prejudicado. O que nós estamos trabalhando é para equilibrar as contas públicas, para garantir a aposentadoria de quem recebe hoje. Quem mais deveria estar defendendo hoje a Previdência é o próprio aposentado, porque nós estamos trabalhando para garantir a defesa do recebimento da aposentadoria. Segundo, não se mexe com o direito de ninguém, ou seja, quem tem direito de se aposentar vai se aposentar, e se começa hoje com a idade mínima de 55 anos para o homem e 53 para a mulher. Isso nós vamos no regime de transição a cada 2 anos aumentando 1 ano e vamos chegar em 2038 com a idade de 65 anos. E graças a Deus nossa expectativa de vida tem aumentado. Nós temos hoje quase 77 anos, vimos recentemente do IBGE a nossa idade de expectativa de vida no Brasil. Portanto, eu não acho, por exemplo, que seja justo para o brasileiro, para qualquer brasileiro, que uma pessoa se aposente como se aposenta hoje no serviço público, com 40 anos de idade, 42 anos, 45 anos de idade. Eu acho que isso é uma injustiça com qualquer cidadão brasileiro paraibano. Então, nesse sentido é que nós estamos defendendo a reforma. E você vê o efeito dela. Quando se fala que não se vai aprovar, o mercado começa a reagir negativamente. O senhor está confiante nos votos do PSDB? Nós estamos, o PSDB tem um compromisso programático, né? Eu espero que ele seja fiel ao programa dele. Pois muito bem, está aí, portanto, a fala do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, líder do governo na Câmara dos Deputados. Com a fala de Aguinaldo, a gente encerra a edição desta segunda-feira do Jornal Integração, que aconteceu no oferecimento de Petrônio Colégio e Curso. Clínica Doutor Vanderlei. Laboratório ProSangue Diagnóstico. Café Aurora. E Angiocárdio, para você um excelente início de semana. A gente se encontra amanhã a partir das 6 horas, se Deus assim nos permitir. Uma ótima segunda, uma semana abençoada e produtiva e até amanhã, se Deus quiser. Campina FM, muito obrigado pela audiência. Primeiro lugar, só tem uma, Campina FM.